Oi gente, tudo bem? Hoje é o nosso terceiro e último vídeo sobre a aula de origem da vida. Espero que vocês gostem. Bom, gente, nos outros vídeos a gente viu que vários cientistas realizaram experimentos a fim de formular uma teoria, uma hipótese que dissesse como o primeiro ser vivo teria surgido aqui na Terra. Mas logo depois uma nova questão veio à tona e mais uma vez mobilizou a comunidade científica. Como seria a nutrição desse primeiro ser vivo? Ele seria autotrófico, conseguiria produzir o seu próprio alimento, ou heterotrófico, teria que adquirir alimento do meio para depois absorver os nutrientes? E então, duas hipóteses foram apresentadas, sendo elas a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica. Em primeiro lugar, a hipótese autotrófica afirma que os primeiros seres vivos que surgiram no nosso planeta eram capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, eles viveriam em um ambiente completamente hostil, mas mesmo assim teriam sido capazes de retirar do ambiente a energia necessária para a produção da matéria orgânica que eles precisavam. Mas, como muitas pessoas pensam, a hipótese autotrófica não diz que os primeiros seres vivos teriam sido fotossintetizantes, como as plantas e as algas, mas sim quimiosintetizantes. É até complicado de falar. E, na verdade, não só quimiosintetizantes, mas sim quimiolito-autotróficos, que é um tipo de quimiossíntese, né? Eles seriam quimiolito-autotróficos. E o que é isso? Eles produziam suas substâncias, né, seu alimento, a partir da energia liberada por reações químicas com componentes da crosta terrestre. Da crosta, perdão. Então, isso significa que eles não utilizavam a luz do sol para produzir seu alimento, mas sim a energia, né, que vinha da oxidação, provavelmente dos compostos inorgânicos presentes na Terra primitiva. E o que sustenta essa hipótese, né, hipótese autotrófica? Bom, recentemente, uns estudiosos, né, descobriram que existem sim bactérias quimiosintetizantes vivendo em locais extremos hoje em dia, como as fontes hidrotermais e perto de vulcões também. Sendo que as fontes hidrotermais, se destacam pela presença de vários metais e a água é em altíssima temperatura. Então, quem defende a hipótese autotrófica diz que se hoje foi possível verificar a existência de bactérias quimiosintetizantes em locais extremos, hostis, isso significa que muito provavelmente organismos com essas mesmas características, né, com essas características semelhantes, podem ter sobrevivido às condições da Terra primitiva. Uma crítica que é comumente feita à hipótese autotrófica é que esse processo de quimiossíntese é mais complexo que o processo que a hipótese heterotrófica defende que os primeiros seres vivos apresentavam. Então, né, quem contraria essa hipótese diz que provavelmente não é possível que os primeiros seres vivos tenham sido autotróficos, justamente porque os seres primitivos deveriam ser muito simples e não teriam condições de realizar, né, de produzir o seu próprio alimento. E aí, por outro lado, a gente tem a hipótese heterotrófica, que afirma que os primeiros organismos vivos não eram capazes de sintetizar o seu próprio alimento e, para isso, eles precisavam se alimentar através da absorção de moléculas orgânicas mais simples, né, que estavam disponíveis nos oceanos primitivos. Lembram da teoria do Oparin Haldane sobre os coacervados, que teriam originado organismos simples e que esses organismos simples teriam surgido nos oceanos primitivos? Então, esses seres vivos, esses organismos primitivos, teriam se alimentado de moléculas orgânicas mais simples que já existiam lá nos oceanos primitivos.
E aí, não bastava só que eles se alimentassem, eles precisavam retirar, né, produzir energia a partir do alimento que eles absorviam. Então, para garantir essa produção de energia, provavelmente eles realizavam um processo de fermentação. E por que fermentação e não respiração aeróbica? Porque, né, atualmente, realmente, a maioria dos seres vivos realizam respiração aeróbica, mas naquela época, na Terra primitiva, não havia a mesma concentração de oxigênio que a gente desfruta hoje em dia. Então, os primeiros seres vivos não poderiam ter realizado a respiração aeróbica porque ela não é possível em um ambiente com baixa concentração de oxigênio. Por isso, né, os organismos tiveram que recorrer à fermentação, que é um processo mais simples. Mais simples, só que também ideal, né, devido às condições que os organismos enfrentavam. Basicamente, a fermentação apresenta duas etapas básicas, que é a glicólise, que é a quebra da molécula de glicose, e a redução do piruvato. E mesmo que esses nomes pareçam complicados, o processo é muito menos complexo do que a respiração aeróbica e também exige menos gasto de energia. E aí a fermentação ela também é subdividida em dois grupos, né, que é baseado nos produtos finais. Então, os dois produtos principais que podem ser formados são o álcool e o lactato. Então, existe a fermentação alcoólica, na qual o piruvato é convertido em álcool etílico, e aí tem a liberação de gás carbônico, e tem a fermentação lática. E nessa fermentação, o piruvato é reduzido para formar o lactato, e não tem a liberação de gás carbônico. Então, os primeiros seres vivos realizariam uma dessas duas fermentações ou até uma outra desconhecida que nenhum ser vivo atualmente realiza. Mas tinha um probleminha. Conforme o tempo passava, as condições ambientais no planeta mudavam. Então, a quantidade de moléculas orgânicas que antes era mais abundante, disponível para que esses seres vivos a absorvessem no meio ambiente, reduziu. Então, diminuiu também a quantidade de alimento disponível. E nesse cenário, né, teriam surgido seres capazes de sintetizar seu próprio alimento, e esses seres utilizariam a luz solar e o gás carbônico disponível no ambiente, que era produto da fermentação. Então, depois viriam os organismos fotossintetizantes, os organismos autótrofos. E aí, com a quantidade dos organismos fotossintetizantes, uma maior quantidade de oxigênio foi liberada no ambiente, e aí o oxigênio realmente passou a compor a nossa atmosfera. Mas lembrando que esses processos levam milhares, milhões de anos. Por consequência, depois dos seres fermentadores, aí vieram os seres fotossintetizantes. Em terceiro lugar, viriam os seres que realizariam a respiração aeróbica. Por quê? O oxigênio estaria muito mais, né? Na verdade, estaria agora realmente disponível na atmosfera, no meio ambiente, e ele teria sido, né, passado a ser utilizado no processo de produção de energia. E mesmo que a respiração aeróbica seja mais complexa e exija também muita energia para ser realizada, no fim ela ainda garante uma produção de energia maior do que a garantida pela fermentação. Então, só para vocês terem uma ideia, porque esse não é o foco da nossa aula, a fermentação, no geral, para uma molécula de glicose, ela produz 4 ATPs, mas ela consome 2. E a respiração aeróbica gera 36 ATPs e, no geral, como resultado final, para utilizar mesmo, de 30 a 32 ATPs. Então, sim, a diferença é muito grande. Bom, então é isso. E aí, os defensores da hipótese heterotrófica, eles afirmam
que os primeiros seres vivos eram muito simples e eles não apresentariam um aparato suficiente para produzir o seu próprio alimento. Então, eles já contestam a hipótese autotrófica. E aí, por isso, seria necessária a absorção de matéria orgânica do meio. Mas, em contrapartida, os opositores da hipótese heterotrófica ainda falam que na Terra primitiva, provavelmente, não existia uma quantidade suficiente de matéria orgânica para que esses organismos conseguissem sobreviver e aumentar a sua população. Então, a gente fica num impasse, né? Gente, eu sei que para vocês parece que a minha explicação não condiz muito com a imagem que eu coloquei aqui no slide, mas é que eu tentei reduzir bastante para que o vídeo não ficasse muito comprido e cansativo, né? Porque essa matéria, né, para quem tá preocupado com o vestibular, não é tão cobrada. Então, se alguém quiser pesquisar mais detalhadamente, vai em frente. Só quis passar aqui uma ideia geral com o máximo de detalhes possível. Acabamos então nossa aula de 3 vídeos sobre a origem da vida. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Bons estudos, até a próxima e obrigada pela sua atenção.